E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre um livro aqui, que é o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficarão gratos por você ler, tá? Da Philippa Perry. E assim, ele é um guia prático e psicológico sobre a criação de filhos e como melhorar o relacionamento familiar, tá? E ele é bem diferente de alguns livros sobre parentalidade, porque ele foca bem na conexão emocional entre pai e filho, tá? Incentivando, né, os adultos a refletirem cada vez mais sobre as suas próprias experiências e comportamentos, para criar um ambiente mais saudável e empático para os filhos, né? Então, assim, ele é um livro que no meu momento de vida, porque para quem não sabe, eu vou ser pai pela primeira vez, para mim foi um livro bem esclarecedor. E aí eu queria trazer esse resumão hoje para vocês aqui sobre ele. Eu acho que ele é um livro nichado, tá? Mas ele é um livro que aborda algumas coisas que aparentemente são simples e complexas ao mesmo tempo, porque a criação do filho ela é uma coisa complexa, ao meu ver, porque não tem uma fórmula de sucesso, né? Até isso é abordado aqui e eu vou falar sobre. Então, vamos lá. Na primeira parte do livro, tá, a autora ela fala muito sobre a compreensão das nossas próprias experiências, né? Então ela fala bastante assim, uh, começa falando, na verdade, incentivando os pais a examinarem a forma como foram criados e as suas próprias emoções e padrões comportamentais, né? E ela sugere que muitos dos problemas na criação dos filhos vêm de traumas ou comportamentos não resolvidos que os pais carregam, tá? E o livro ele argumenta muito sobre o autoconhecimento, que eu acho que é algo que a gente está sempre em busca dele, né? O que é o autoconhecimento? É a gente nos conhecermos cada vez mais e entendermos sobre a nossa complexidade, sobre os nossos traumas, sobre as nossos problemas, sobre as nossas virtudes, nos conhecermos. E isso é essencial para quebrar ciclos de comportamentos tóxicos ou prejudiciais que a gente pode vir a trazer para a criação dos nossos filhos, né? Então, a ideia principal assim dessa primeira parte do livro, ela aborda muito que para criar filho emocionalmente saudável, é crucial que nós, pais, entendemos e resolvamos nossos próprios problemas emocionais, né? E como que isso vai ser feito é uma forma bem complexa, né? A gente tem que parar para refletir bem sobre as nossas experiências de vida, o que nossos pais trouxeram para gente, de experiências de vida, saber que o mundo ele é bem amplo, a visão de mundo ela não pode ser vista de cá ou de lá. A gente às vezes só aborda e quer jogar pro outro a nossa convivência dentro da nossa bolha. Então, por isso que é muito importante ler, se informar, né, estar por dentro das coisas, saber como que a história aconteceu, para tentar levar valores para os nossos filhos que a gente gostaria de ter aprendido lá, ou o que a gente aprendeu, que nossos pais passaram e foi tudo ok, e tudo que também não foi ok a gente tentar evitar. E o livro aborda também uma questão sobre a construção de conexões emocionais fortes, né? E a autora ela enfatiza bastante a importância da empatia e da conexão emocional como base para qualquer relação saudável entre pai e filho, né? Ela fala sobre como criar um ambiente assim onde a criança se sinta segura para expressar as emoções dela sem medo de julgamentos ou punições, né? E ela dá algumas dicas para isso. E, por exemplo, a gente esteja sempre presente emocionalmente, não apenas fisicamente, né? Muitas vezes a gente está presente, mas a nossa cabeça e o nosso emocional não tá ali. Então isso a criança sente. Ela sabe assim, o pai está aqui no parquinho comigo, mas tá porque tem que vir e fica lá mexendo no celular. Ou o pai está comigo aqui no colo, ou tá olhando um desenho comigo aqui, daqui a pouco quer ir lá pro computador.
Então, quando a gente está presente fisicamente, está também emocionalmente e mentalmente presente, né? Outra questão que ela dá como dica é a gente validar as emoções do filho, né? Às vezes o filho vem te trazer, ou tá triste, ou tá brabo e tal, ou alguma coisa, e a gente tenta minimizar aquilo ou ignorar, né? Por achar que é uma besteira, porque é um mimimi, e muitas vezes não é, porque a criança está aprendendo como lidar com as emoções. E a gente tem que validar aquelas emoções e conversar com a criança, ter um diálogo com ela para entender o porquê que ela está assim e tentar direcionar ela a ter um comportamento emocional correto, como a gente quer que seja, né? Outra questão é escutar mais e falar menos, né? Isso às vezes é difícil, mas muitas vezes as crianças, né, só querem ser ouvidas pelo pai. Então deixa ela falar, deixa ela reclamar, deixa ela contar como é que foi o dia dela, deixa ela botar a opinião dela e depois, se tu quiser, tu pondera alguma coisa. Outra questão bem importante é a gente cuidar com a comunicação violenta, né? A gente ter uma comunicação não violenta. E o que ela fala ali, né? Ela defende muito que a comunicação com o filho ela tem que ser clara, né? E respeitosa. A gente não pode ser agressivo demais, tem que ponderar bastante isso, mas ao mesmo tempo tem que ser rígido e ser claro em alguns outros pontos, por isso que a criação ela é complexa, né? Sem a gente gritar, saber impor o nosso pensamento com clareza e com respeito, sem precisar gritar ou com atitude que possa humilhar a criança, né? E ela sugere assim que os pais busquem cada vez entender mais o comportamento por trás das atitudes difíceis dos filhos, né? Para que a criança muitas vezes não está tentando te provocar com aquilo, ela está tentando expressar alguma coisa que não é te provocar. Às vezes pode ser, mas a gente tentar entender e se comunicar de forma não violenta para tentar entender e contornar situações, né? E alguns conselhos práticos que ela bota sobre essa parte da comunicação não violenta é evitar punir a criança com raiva ou castigo severo, né? Então a gente ter as atitudes ponderadas, usar a disciplina para ensinar, não para humilhar, né? E em vez de dizer você é mal criado, você não deve fazer isso, a gente explicar, tipo assim, olha filho, esse comportamento não é apropriado nesse momento aqui por causa disso, 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 né? Por mais que a gente às vezes até a gente que ainda não é pai, né, vê aquelas crianças fazendo birra e fala assim, bah, fosse meu filho, né? Mas é complicado. A gente não pode perder a paciência e tem que tentar ter um comportamento apropriado e uma linguagem não violenta para conseguir guiar a criança a fazer a coisa certa, né? Uma outra um outro ponto do livro e que para mim é um dos pontos assim mais importantes do livro é sobre romper ciclos de comportamento tóxico, né? A gente vê muitas vezes isso sendo falado, né? E a autora, ela explica que muitos pais, sem perceber, reproduzem com os filhos o mesmo tipo de criação que receberam, mesmo que tenham tido uma infância emocionalmente difícil, né? E ela orienta como os pais podem romper esses ciclos e adotar formas mais saudáveis de lidar com as suas emoções e com os comportamentos dos seus filhos, né? Então, assim, a gente vê que isso é bem comum. Às vezes, os nossos pais tiveram um tipo de comportamento que a gente não gostou e que a gente acaba repetindo. E provavelmente, se a gente repetir com o nosso filho, ele vai repetir com os filhos dele, né? Então, tentar quebrar esses ciclos, né? E dos exemplos que ela coloca ali, que assim, se tu foi rígido ou ignorado quando criança, tu pode tender a ignorar o teu filho quando ele expressar as emoções dele. E reconhecer isso é o primeiro passo para mudar o padrão, né? A gente ter essa concepção do que a gente está fazendo errado para tentar fazer certo, né? E tentar quebrar esse ciclo vicioso que vem dentro da tua família, né? Outra parte que ele fala aqui é sobre o impacto da primeira infância,
né? A autora explora bastante o impacto assim duradouro que os primeiros anos de vida têm no desenvolvimento emocional e psicológico do filho. E ela mostra que os primeiros vínculos afetivos entre pais e filhos moldam a maneira como a criança vê o mundo e se relaciona com os outros ao longo da vida, né? E uma infância segura, com pais que respondem de maneira amorosa, consistente, cria adultos emocionalmente equilibrados, né? Então, a gente vê que isso tem assim muita lógica, né? Se tu trata teu filho na infância dele de uma maneira, isso vai se refletir nele quando for adulto. Não é 100% dos casos, a gente, porque eu fui criado lá à base de esporro, fui totalmente ignorado quando criança e não tenho esses mimimi e tal. Sempre tu vai ouvir isso, mas é exceção, né? Porque o impacto da primeira infância ali, da criança, ela tem um impacto muito, muito, muito pesado em como ele vai se moldar mentalmente para enfrentar a vida, né? Uma outra parte também que é bem importante do livro é o poder do arrependimento e dos pais repararem erros com os filhos, né? A Perry, ela reconhece que ninguém é pai ou mãe perfeito, isso não existe, né? E que os erros vão acontecer inevitavelmente, tá? Tu vai errar durante toda... Pensa que tu vai, muitas vezes, conviver com teu filho 18 anos. Não tem como nesses 18 anos vocês não se desentenderem, tu não errar, tu não te passar em alguns pontos, tu não ter que voltar atrás em alguns pontos. E que o importante é saber como reparar esses pontos. Tem muita gente, sabe que tem muita gente que não gosta de pedir desculpa, muito pai que acha, não, eu sou durão e gosta de, eu sou durão, eu vou lá e dou esporro e faço e aconteço, e aqui dentro da minha casa quem manda sou eu e é assim e pronto. Não é bem assim as coisas, né? Muitas vezes a gente se passa, muitas vezes a gente fala coisa que não deveria falar, e o voltar atrás, ou se arrepender, ou tipo assim, brigou, deu uma acalmada, chega lá, filho, me desculpa, o pai se passou aqui contigo, mas eu me estressei, tu passou um pouco do ponto também, mas eu queria te dizer que eu te amo, e tal, e tal, e tal. Reparar isso aí é muito importante, né? Um outro ponto que é abordado no livro é o autocuidado dos pais, né? Porque muitas vezes a gente está focado só na criação dos filhos e a gente esquece da gente como ser humano também. Então a autora aborda que a importância do bem-estar emocional dos pais, ela fala sobre assim como o estresse, a exaustão, a falta de tempo, muito trabalho pode ser muito prejudicial para a capacidade ali, de desenvolvimento da criança, porque isso vai impactar nele, né? Se tu tá estressado, tu vai acabar não tendo paciência com teu filho. Se tu tá muito cansado, tu vai acabar não conseguindo brincar com ele, não ensinar ele coisas que tu gostaria ou de passar tempo com ele, né? Então a gente tem que ter muito esse autocuidado com a gente também, porque a gente vai ser o pilar dessa família durante muito tempo, né? E para finalizar, assim, o livro ela reforça aquela questão que a gente não é perfeito, que os pais não são perfeitos, né? Ela reitera muito isso na criação dos filhos e que a busca por ser um pai ou uma mãe perfeito, eu quero fazer tudo, tudo, tudo lindo e eu me cobro muito se eu errei em alguma coisa, meu Deus do céu, isso é muito prejudicial para nossa saúde, né? Isso vai causar muito mais ansiedade em ti do que benefício dentro da relação ali de pai e filho, né? E que o importante, na verdade, nessa questão assim de buscar a perfeição é o esforço constante que o pai tem para criar um ambiente de amor, conexão e respeito. E essa é a base, né? E que a partir disso a gente vai conseguir chegar o mais perto da perfeição, tendo amor com o filho, tendo aquela conexão de pai e filho mesmo, ou de mãe e filho, e o respeito. Esses três pilares vão fazer com que a gente chegue quase à perfeição na criação e na relação com os filhos, tá? Então, assim, esse é um livro muito, muito didático, ele é nichado, como eu falei, daqui a pouco não vai interessar quem não quer ter filho,
ou não vai, a pessoa não, talvez não vá ler se não está no momento de vida de que está com um companheiro, mas que todo mundo, a maioria pelo menos das pessoas hoje em dia tendem a ter filho, e é um livro assim muito importante de ser lido, por mais que ele não traga assim grandes novidades, ele abre bastante a nossa mente para coisas e padrões e estilos que precisam ser revistos para a gente ter uma clareza em como lidar com os nossos filhos, né? Por mais que, como eu falei, cada um vai adotar o seu estilo, cada um tem os seus valores para ser repassados para os seus filhos, isso que é o interessante para a gente ter milhões de pessoas no planeta, cada um com a sua característica, e não existe nenhum ser humano igual ao outro, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do resumo. Ele é um livro bem bacana e que eu indico aí para ser lido. E é isso, tá? Até a próxima.